Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos na casa do Senhor para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. E hoje vamos dar continuidade à nossa série de exposições em 1 João, na primeira carta de João, então você já pode abrir. Hoje é a 41ª mensagem nesta carta. Nós iremos considerar os versos 13 a 15 do capítulo 5, já nos aproximando do finalzinho mesmo. 1 João, capítulo 5, vamos considerar os versos 13 a 15. Toda obra literária tem uma razão última de existir, desde a mais simples até as mais complexas e elevadas. Ninguém começa a escrever algo sem que por trás desse esforço tenha um objetivo, algo a dizer ou algo a ensinar, ainda que nem sempre o conteúdo seja bom, necessário, certo ou agradável. Imagine uma mensagem de WhatsApp. Antes de você começar a escrever a primeira letra, você já tem bem definido na sua mente o que quer dizer, mesmo que durante a escrita você mude de ideia. Quem escreve um livro didático, por exemplo, tem o objetivo de ensinar um conteúdo. Um livro de gramática é produzido para que os leitores possam ler, falar e principalmente escrever melhor na língua portuguesa. Quem escreve um romance pode querer ensinar algo, mas não apenas. Também emocionar, empolgar, entreter, contar uma história com ele, apresentar uma cultura diferente, instigar e etc. Tem autores que escrevem principalmente para ganhar dinheiro. Esses produzem os livros da moda, geralmente bem fracos e apelativos, e alguns destes ideológicos. Recentemente, em um festival famoso de literatura do Brasil, que eu não me lembro, eu estava vendo uma reportagem, eu não lembro o nome do festival, a temática foi feminismo e LGBT. Então, esses que ganham escrevem para ganhar dinheiro, está neste meio aqui. Geralmente, esses livros têm o objetivo de convencer, ou melhor, perverter mesmo, que é o caso desse evento literário lá. Da mesma forma, em outra direção, é claro, Deus não é aleatório. Ele inspirou cada autor humano da Bíblia para que tivesse uma razão em sua escrita. Por exemplo, um exemplo já na Bíblia. Uma das grandes razões pela qual Moisés escreveu o livro de Gênesis foi para tirar da mente dos hebreus, dos judeus, a cosmovisão, a visão de mundo egípcia. Já que o povo hebreu ficou 400 anos escravizado no Egito, naturalmente eles estavam impregnados da cosmogonia egípcia. Para quem não sabe, cosmogonia é como enxerga a origem das coisas. Com o objetivo de tirar da mente dele aquela visão egípcia da origem das coisas, da realidade, de tudo, etc., Moisés escreveu o livro de Gênesis. Não é à toa essa influência nos egípcios, que bastou Moisés atrasar um pouco no monte, que eles já produziram um animal de ouro para adorar, um bezerro de ouro para adorar, justamente como seria normal, esperado de um egípcio. João, agora na nossa carta, quando escreveu a sua primeira epístola, também possuía objetivos em mente. E é sobre um desses objetivos que vamos considerar esta noite. Vamos, enfim, ao texto da palavra do Senhor, 1 João, capítulo 5, versos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá.
E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ensina a Tua igreja nesta noite mais uma vez, apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus que te pedimos, amém. Em meio a falsos mestres pastores, ali na região das igrejas da Ásia, João escreveu a primeira carta que estamos finalizando, com o objetivo de capacitar a igreja a reconhecer quem eram os verdadeiros mestres e, consequentemente, os verdadeiros cristãos e quem eram os falsos. Já no final, no capítulo 5, ali nos versos 1 a 3, João resume os 3 pontos centrais da sua carta, destacando as 3 verdades necessárias a todo crente verdadeiro. Fé em Jesus, o Cristo, Jesus, Deus e homem, conforme revelado nas Escrituras, amor pelos irmãos e obediência para com Deus, que é a forma como nós amamos a Deus. Se você diz que você ama a Deus e não obedece a Deus, João chama você, me chama também, se eu fizer isso, de mentiroso. O objetivo, a forma do crente amar a Deus é por meio da obediência à sua palavra. Quando consideramos os versos 4 e 5 do capítulo 5, vimos que João ensinou que os crentes são capacitados, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, conforme é revelado na Escritura, são capacitados a vencer o mal neste mundo caído. O que é vencer o mal neste mundo caído, pastor? É viver uma vida de obediência a Deus, independente da perversão ao redor. E isso é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Nos versos 6 e 8, João apresentou como evidências de que é possível vencer o pecado pela fé em Jesus 3 testemunhos unânimes. O testemunho da água, que eu expliquei aqui o que significa, o batismo de Cristo, onde é testemunhado a sua divindade. O testemunho do sangue, que representa a crucificação de Cristo, que significa a sua fisicalidade, a sua encarnação. E o testemunho do Espírito Santo, que é aquele que o Espírito comunica ao coração do crente, bem como o revelado nas Escrituras. Essas 3, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo e o Espírito Santo de Deus apontam para uma mesma direção, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e nele nós somos capazes de vencer o pecado neste mundo. Versos 9, na última 12, João destacou a importância de ouvir o testemunho divino acerca de Jesus e apresentou as consequências de não ouvir. Quem ouve o testemunho, especialmente hoje no nosso tempo, na palavra de Deus, quem ouve o testemunho sobre Cristo e crê conforme revelado na palavra, tem a vida eterna. Quem não ouve, quem inventou um Cristo para si, quem escuta o Cristo da mídia, mas não da palavra, esse é o incrédulo e não tem a vida eterna. Esse é o incrédulo e não tem a vida eterna. Vamos ver João revelar aquele que tem a vida eterna, aquele que tem a vida eterna, aquele que crê no que foi revelado sobre Cristo tem convicção da vida eterna. E essa é a razão pela qual João escreveu, uma das razões pela qual há um importante benefício para aqueles que possuem esta tão maravilhosa vida eterna. O primeiro ponto que eu queria destacar nessa noite, eu chamei de encorajar os que têm fé. Encorajar os que têm fé. É o objetivo de João, tá? Encorajar os que têm fé. Está lá no verso 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Depois de destacar que aquele que crê no testemunho de Deus acerca da pessoa de Jesus tem a vida eterna, agora o apóstolo declara um dos seus objetivos nesta carta. E eu digo um dos objetivos, porque se você depois voltar, João apresenta mais de um no decorrer da carta. Em 1 João 1,4 ele diz uma razão para escrever, em 1 João 2,1, João 2,12, 14, João 2,21, João 2,26, vocês podem ler isso aí depois, mas ele apresenta alguns objetivos para escrever essa carta. Mas
diante dos inúmeros testes, nós sabemos que nesta carta João testa para ver quem são os verdadeiros e os falsos. Diante de inúmeros testes ensinados por João contra os ensinamentos dos falsos mestres, pastores, os destinatários de João poderiam alimentar em seus corações dúvidas e questionamentos e serem tomados de incertezas. Epa! Será que eu me encaixo aqui? Será que eu consigo isso? Será que é para mim? Será que eu não sou um falso crente ou um falso mestre? O apóstolo combate aqui no nosso texto, que estamos considerando nesse ponto, este efeito, assegurando a seus leitores a realidade da vida eterna. Vida que é assegurada, aí está aí no nosso texto, aos que creem no nome do Filho de Deus. Quando João escreveu, o mesmo apóstolo João escreveu o seu evangelho, ele tinha como objetivo trazer seus leitores à fé em Jesus, o Filho de Deus. E, consequentemente, quem tem fé em Jesus, o Filho de Deus, recebe a vida eterna. Isso está no final do evangelho. Se você vá lá para o evangelho de João, capítulo 20, verso 30 a 31. João está mostrando, escrevendo lá no evangelho dele, qual foi a razão para ele escrever o evangelho. E ele diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos, está aqui a razão, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida, e essa vida aqui é vida eterna, tá? Tenham vida em seu nome. Aqui, voltando para a nossa carta, na nossa carta, apesar de interligados, o foco de João é diferente. O foco de João, ele não é o mesmo do Evangelho. Aqui, ele escreve para confirmar no coração, para encorajar a fé dos seus destinatários na esperança que eles tinham já recebido pela fé. Por isso que ele diz: escrevi-lhes estas coisas, pode passar aí o que está entre vírgula, para que vocês saibam. E aqui o ponto que diferencia as duas razões de João, pela qual ele escreveu o evangelho e pela qual escreveu a carta, é esse saibam aqui. Para que vocês saibam que tem a vida eterna. No evangelho é para que vocês creiam. E aqui é para que os que creem saibam que tem a vida eterna. Esse encorajamento que João faz, intentou fazer nesta epístola, é central para os autores bíblicos, como vemos, por exemplo, nas razões apresentadas por Paulo para escrever a sua carta para Tito. Vai lá, no início da carta de Paulo a Tito. Vamos ver o verso 1 e 2 do capítulo 1. Olha como Paulo tinha um objetivo idêntico aqui ao do apóstolo João. Diz lá, Tito, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tá bom. A piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. A maior parte, meus queridos, dos livros do Novo Testamento foi escrito com objetivos similares. Trazer pecadores à fé salvadora, arrependimento e fé salvadora em Jesus Cristo. Fortalecer os crentes na fé, na doutrina dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, rebater heresias que rondavam as primeiras comunidades cristãs e nos ajudar a caminhar uma vida de santidade agradável ao Senhor. Se nós pudéssemos, então, resumir e mesclar os dois principais objetivos do apóstolo João em suas duas maiores obras literárias, o Evangelho de João, a primeira e a terceira que tem Apocalipse, que é maior. O Evangelho de João e a sua primeira carta, nós poderíamos dizer que João anuncia a vida e a obra de Jesus para que os leitores creiam
que Ele é o Filho de Deus, o Salvador prometido, e com isso recebo a vida eterna, Evangelho, e depois garante aos que creram que estes saibam que já possui esta qualidade diferente de vida, a vida eterna, em sua primeira carta. Apenas relembrando, a título de relembrar quem não esteve aqui, ou informar para quem não esteve aqui no domingo último, vida eterna é uma qualidade diferente de vida. Não, vida eterna, para João, não se refere apenas à cronologia, à questão temporal. Ela se refere ao oposto de morte eterna. O que é a morte eterna biblicamente, pastor? Todo o ser humano nasce em pecado, morto espiritualmente, destinado à morte eterna, até que deposita a fé em Cristo Jesus, Jesus ou Cristo, homem e Deus, Filho de Deus, e então recebe esta nova qualidade de vida, a vida em Cristo, que é a vida eterna. Como resultado dessa vida eterna, o homem que creu no Evangelho é capacitado a lutar contra o pecado, é capacitado a ter comunhão com Deus e com os irmãos. Mas, essencialmente, usando palavras bíblicas do próprio João, vida eterna é definida da seguinte forma. Está lá em João, capítulo 17, verso 3. João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Esta é a vida eterna. 2 pontos. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Logo, vida eterna é uma qualidade de vida diferente daqueles que vivem em comunhão com Deus, unidos a Jesus Cristo. Envolve justificação, ser justificado diante de Deus pela obra de Cristo, habitação do Espírito Santo, desejo e capacidade de vencer pecados, ser alvo das promessas de Deus e etc. Aqui há algumas lições para mim e para você. A principal lição neste primeiro ponto é que cada um de nós é encorajado por João. E João intentou entregar essa coragem aos seus destinatários, esse encorajamento aos seus destinatários, e entrega hoje para mim e para você. Os crentes no Senhor Jesus, aqueles que creem no Jesus revelado nas Escrituras, devem encontrar conforto em meio a luto, doenças, desemprego, problemas relacionais, problemas no trabalho, perseguição. Tudo isso é pequeno diante do grande privilégio de possuir a vida eterna que há em Cristo Jesus. É esse encorajamento que João está trazendo para você nesta noite. É possível que todo mundo, em uma maior ou menor medida, passa por dificuldades, pode ser o seu caso. E independente dessas dificuldades, João está dizendo aqui a maior razão pela qual nós devemos nos alegrar e ter coragem para continuar. Porque nós que cremos em Cristo, já temos agora, no tempo presente, a vida eterna de Cristo Jesus. Uma aplicação reflexa lógica desta realidade é que o crente deve ser sempre grato. Meus irmãos, eu não ganho quanto eu gostaria de ganhar. A minha saúde não é tão boa quanto eu gostaria que fosse. O meu relacionamento, o meu casamento não está tão bom como eu gostaria que fosse. O mundo não está como eu gostaria que fosse. Meu irmão, tudo isso é secundário para os que estão em Cristo Jesus. É isso que João está dizendo. A maior razão de encorajamento é essa. Há um alerta aqui também. Esta vida eterna, que é ultra circunstancial, não depende das circunstâncias, ela é definida, ela é destinada apenas, exclusivamente para os crentes em Cristo Jesus. Os crentes em Cristo Jesus, segundo as Escrituras. Se você está aqui me ouvindo nesta noite, não depositou a sua confiança a Jesus, não entregou a sua vida a Jesus de forma que Ele, por meio da vontade dEle, comece a mudar a sua vida. Se você não enxerga isso, você pode até vir para a igreja, pode ser até membro da igreja, mas você não enxerga a verdadeira mudança de vida porque crê e confia no Senhor Jesus,
então talvez as circunstâncias sejam o máximo que você pode se preocupar, e esse encorajamento não é para você. Segundo ponto, João quer nos encorajar a orar. Está lá no verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Vamos lá. Diante da encorajadora certeza de que temos a vida eterna, de que os crentes têm a vida eterna em Cristo Jesus, uma consequência natural, segundo João, é a confiança na oração. Afinal, como Paulo diz em Romanos 8,32, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Aqui, João, no primeiro verso, tá? No verso 14, João não está falando em Deus responder às orações, mas ele está falando em Deus receber, ouvir as orações. Com isso, tem uma consequência lógica aqui. Deus recebe as nossas orações desde que seja feita conforme a vontade dele. A confiança, a vontade de Deus. A confiança que João quer ensinar aqui na oração é condicional. Deus recebe o clamor dos santos desde que o clamor dos santos concorde com a vontade dele. Por isso, o texto diz: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que existem coisas que agradam a Deus e coisas que Deus detesta. Se pedirmos o que lhe agrada, certamente Deus ouve nossas orações. Repito, eu estou falando de ouvir, não de responder. Responder depois, no verso 15. Mas se pedirmos o que agrada a Deus, sabemos que Deus ouve as nossas orações. Porém, se pedirmos o que é desagradável a Deus, João está ensinando que ele nem escuta. Vou tentar ilustrar isso aqui. Se uma das razões, não é a única vontade de Deus, mas é uma das principais até onde eu enxergo, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, abra, é importante você marcar esse texto aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 5. Pastor, eu quero orar segundo a vontade de Deus. Tá bom, então então está aqui uma dica para você orar segundo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Está bem no início. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Tem outra tradução que diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. Aí Paulo dá exemplos aqui. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Aqui, neste exemplo que eu estou dando, se você quer saber se Deus vai ouvir a sua oração, se você quer saber se Deus vai inclinar os ouvidos para o que você pede e escutar, você pode usar esse exemplo. Ore por santificação. Ore a Deus: Deus, me faz mais santo, me faz mais agradável a Ti, me ajuda a lutar contra a imoralidade sexual, me ajuda a controlar meu corpo de maneira santa e honrosa. Deus ouve. Não sou eu que diz, é o próprio Deus que está dizendo aqui por meio da palavra. Com isso, sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Portanto, pedidos nesse sentido receberão a atenção favorável de Deus. Olha, para quem não é frequentador do culto Atitude, aos sábados, nós temos um momento em que na entrada você recebe um papelzinho e na hora do ofertório você pode colocar lá seus pedidos de oração
e na hora do ofertório coloca junto ali com as ofertas, e tem um núcleo de oração que pega esses papelzinhos, se divide para orar, e depois no final eles me encaminham todos, porque eu oro por todos. E nesses papéis eu fico feliz a quantidade de jovens nessa igreja que oram pedindo para que Deus os ajude a ser mais santos. Então, quando eu leio texto como esses aqui que João está ensinando, eu sei que mais cedo ou mais tarde, se aquele pedido daquele irmão, aquela oração que ele está lutando ali contra algum pecado certamente, Deus vai abençoar e derramar graça. Porque Deus quer que o povo dele seja santo. Na sequência, agora no verso 15, Deus, que ouve tudo que é pedido conforme a vontade dele, traz a certeza da resposta favorável antes mesmo de nós recebermos. Ou seja, na própria oração, preste atenção no que eu vou dizer aqui, na própria oração podemos ter a segurança da resposta positiva de Deus, da parte de Deus. Claro que tudo no tempo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus ensinou: portanto, em Mateus 11:24, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam e já o receberam, assim lhes sucederá. João não está falando de eu quero casa, eu quero carro. Não está falando, Jesus não está falando de eu quero casa, eu quero isso, quero aquilo. Ele está falando daquelas orações que são feitas conforme a vontade de Deus. É muito provável, à luz do contexto próximo aqui do nosso texto de 1 João, que João tem em mente aqui, e é por isso que eu usei esse exemplo, orações para ajudar a obedecer à vontade de Deus. Lembra? A incerteza que poderia ter gerado ao coração dos destinatários é: eu não consigo fazer a vontade de Deus, é difícil. E aí João está dizendo aqui: não, ora que Deus ajuda. Para fazer a vontade de Deus, ora que Ele ajuda. Veja lá, volte um pouquinho em 1 João, capítulo 5, versos 3 e 4. Olha lá, 1 João capítulo 5, verso 3 e 4. Porque nisto consiste o amor a Deus. Lembra que eu falei lá na introdução que amar a Deus é obedecer. Você demonstra o amor obedecendo. Não é só dizendo eu amo a Deus, etc. Aí ele vai dizer, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está dizendo, é possível você caminhar em uma vida de obediência, desde que, ele disse aí, ele vai dizer como? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o contexto próximo aqui, João está encorajando aos seus destinatários viverem, levarem uma vida de obediência por meio da fé em Cristo Jesus. E aqui, quando ele fala de oração, logicamente ele está indo nessa direção. Se você achar que está difícil demais, pede a Deus que Ele ouve a sua oração e concede a oração por obediência. Logo, aqueles que têm fé vencem o mundo, pois recebem a ajuda de Deus em respostas de orações, já que vencer um mundo caído é algo que está em perfeita harmonia com a vontade do Pai. Aqui algumas lições para nós. Deus ouve as nossas orações quando elas são agradáveis a Ele. Não ore. E eu estou incluso em tudo, meu irmão. Às vezes eu falo só vocês, mas eu estou incluso em tudo aqui, tá bom? Deus ouve as nossas orações quando eles são agradáveis a Ele. Não ore para satisfazer a sua vontade, mas para satisfazer a vontade de Deus. Ore para que com a sua vida você satisfaça a vontade de Deus. Agostinho de Hipona, um grande pai da igreja, ele orava assim: Senhor, dai-me o que pedes e pedes o que quiseres. Eu estou fazendo de cabeça mais ou menos assim que ele falava. Que esse seja o nosso objetivo. Para nós sabermos como orar segundo a vontade de Deus, é necessário ler a palavra de Deus, meus irmãos. Eu tenho batido nas últimas mensagens nisso aqui, porque João está falando muito em nós fazermos a vontade de Deus. E não tem
como nós sabermos a vontade de Deus se nós não nos debruçarmos nas Escrituras. É necessário ler a palavra onde é revelada essa vontade. Quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, Deus ouve as nossas orações. Eu vou dar 2 exemplos. Quando os crentes pedem ao Senhor, é o mesmo, né? Mas em outra direção, para serem mais santos ou mais parecidos com Jesus, Deus sempre ouve e concede essa oração. Já sei disso. Como, pastor? É um texto muito conhecido. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E agora no verso 29 ele vai explicar o que é o bem daqueles que ele ama. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, está aqui o bem, para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Em outras palavras, para serem mais santos, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então, você pode orar por santidade, meu irmão. Se você é crente, Deus vai lhe dar. O mundo todo, todas as circunstâncias, vai cooperar para que você seja mais parecido com Jesus. Da mesma forma, Deus sempre concede ao crente sabedoria para lidar com as dificuldades. Deus, muitas vezes, não livra o crente da dificuldade, mas concede a sabedoria necessária para ele lidar com essa. Onde está isso, pastor? Tiago, capítulo 1, verso 2 a 5, que eu vou ler apenas a título de contextualização, mas o ponto está lá no verso 5. Vai lá, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Olha, meus irmãos, a Bíblia, isso aqui é um parênteses aqui. A Bíblia só pode ser a palavra de Deus. Só pode ser a palavra do Deus vivo, que tem a sabedoria maior do que toda a humanidade, do que tudo. Porque como é que alguém diz, considere motivo de grande alegria passares por todo tipo de provações? Para nós, que somos egoístas e mundanos, achamos o contrário, que a alegria é vinculada a como as circunstâncias estão. Tiago ensina que é o contrário. Nas dificuldades, nós temos que considerar tudo motivo de grande alegria. Fecha o grande parênteses, vamos lá. 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aqui, nesse ponto do texto, quem está ouvindo deve dizer, mas Tiago, é muito difícil. Como eu vou passar por todo tipo de provação, considerando motivo de grande alegria? Está aí. Se tu não consegue, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. O que Tiago está ensinando é que, sem exceção, se nós estamos no meio da luta, a luta está difícil, muitas vezes é muito difícil. É difícil considerar aquilo alegre, é difícil enxergar que Deus está me moldando por meio daquilo. Ainda assim, Deus concede a todo que pede sabedoria desse momento para que ele seja capaz de enxergar esta alegria. Agora, de outro lado, se o crente clama ao Senhor por aquilo que apenas satisfaz o desejo da carne, conforto, luxo, relacionamento que eu quero, a viagem que eu quero, completa ausência de sofrimento, nesse caso, Deus não ouve as orações. Meus irmãos, Deus é o Senhor de tudo, tá certo? É Deus que nos dá propriedades, bens, um bom emprego, tudo é Deus que nos dá. No entanto, o comando dele é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, essas outras coisas materiais serão acrescentadas. A vontade de Deus é que nós busquemos, acima de tudo, o seu reino e a sua justiça.
Então, se o que motiva o seu coração, esse é o meu ponto aqui, é buscar aquilo que só satisfaz os seus desejos mundanos e egoístas, neste caso, Deus não ouve a oração, muito menos concede. Pastor, o senhor que está dizendo isso? Não, não sou eu que estou dizendo, não. É Tiago de novo. Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. Diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem. Aí Tiago vai dizer, por que eles não têm o que eles querem? Porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tudo o que nós pedimos para gastar em nossos prazeres não é a vontade de Deus, nós não temos certeza que Ele concederá. Não tente aproximar, já caminhando para o final aqui, não tente aproximar a vontade de Deus da sua, mas aproxime a sua vontade da de Deus. E então, Ele vai responder as suas orações, mesmo que seja em meio às lutas. Eu vou dar um exemplo brevemente aqui, pessoal. Ano passado, eu já falei algumas vezes, no final do ano nós nos mudamos. E coincidiu mais ou menos o tempo que eu comecei a clamar para que Deus me ajudasse a ser mais paciente. Eu sou uma pessoa que dificilmente explode, é muito raro, faz tempo, graças a Deus que eu... Mas eu tenho uma luta, às vezes eu queria que as coisas fossem de um jeito, aí não são, e aquilo me incomoda internamente. E aí eu comecei a lutar com isso em oração, botei como um propósito vencer isso. E, graças a Deus tenho avançado bem, preciso lutar ainda. No entanto, é interessante como Deus agiu na minha vida. Ele não me livrou das dificuldades, pelo contrário. Foi um primeiro semestre bem difícil. E eu tive que aprender a lidar com isso. Deus demonstrou que Ele me ajudou a avançar em paciência, não quando as coisas aconteciam conforme a minha vontade. Pelo contrário, quando aconteceu não conforme a minha vontade. E aí eu fui aproximando, entendendo e aproximando a minha vontade da dele em alguma medida. Nesta noite, meus irmãos, o meu objetivo em escrever esse sermão é o mesmo de João, de encorajar todos os crentes em Cristo Jesus aqui, para que tenham confiança a despeito das lutas que já passaram, a despeito das lutas, com a certeza de que já passaram da morte para a vida eterna. E que por isso saibam que nós pertencemos a um Deus que ouve e concede o clamor das nossas orações santas, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em nome de Jesus, amém.